bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês. É uma satisfação tê-los aqui novamente. Sejam muito bem-vindos ao podcast Esquina da Cultura, podcast número 9. Meu nome é Jorge Secaf, eu sou diretor técnico da FAM Consultoria e o tema de hoje é times de aprendizagem, como prometido. Time de aprendizagem preconiza a discussão da segurança, da capacidade dos processos, a capacidade dos sistemas em trabalhar seguro sem que ocorram os eventos acidentais. Obviamente a gente tem são 3 classificações existentes dentro dos times de aprendizagem, mas eu vou abordar aqui um pouquinho mais sobre a metodologia e não vou entrar especificamente em cada tipo de time de aprendizagem. Mas a gente fala de times de aprendizagem que discute o dia a dia, times de aprendizagem que discute eventuais incidentes e desvios e times de aprendizagem para mudanças. A gente vai abordar aqui eu vou tentar passar aqui o bojo de tudo isso para que vocês possam entender e se vocês quiserem se aprofundar, eu já vou deixar um link aqui. Eu deixei para vocês nos podcasts anteriores, mas eu vou estar deixando neste também, tá? Foi um livro que me ajudou muito nessa jornada. O livro chama-se A Prática de Learning Teams. Aprendendo e melhorando a segurança, a qualidade e a excelência operacional. Está aqui embaixo, no link. Só acessar, vocês conseguem comprar o livro de maneira física ou virtual. Vale a pena, são capítulos bastante importantes que nos ajudam a estruturar essa ferramenta muito utilizada dentro do HOP, que é o Human and Organization Performance, que é o desenvolvimento organizacional e humano dentro das organizações. Os times de aprendizagem são equipes, são grupos, é um grupo de pessoas que se reúnem periodicamente para discutir os processos, os sistemas de segurança para que se tornem ainda mais seguros e resilientes a falhas. Eu já vou explicar para vocês como esses grupos são formados. O grande desafio destes times de aprendizagem é entender a diferença do trabalho planejado e do trabalho realizado. Eu já disse isso nos podcasts anteriores e volto a repetir aqui. Caso vocês tenham algum interesse de se aprofundar um pouquinho mais nessa história do que é trabalho planejado e o trabalho realizado, digite aí no seu buscador de preferência qual a preferência de vocês e coloquem lá work de trabalho as imagine, de imaginado passado, né? Então, trabalho imaginado versus work as done. Isso está em inglês. É o trabalho imaginado e o trabalho feito. Entra no Google, entra no seu buscador de preferência e digita essa frase que vocês vão encontrar algumas coisas que vale a pena vocês entenderem também o que outros autores estão dizendo a respeito disso. Eu vou projetar para vocês aqui uma imagem para vocês entenderem melhor o que eu vou dizer. Nessa imagem eu vou tentar descrever aí para vocês, né, o que a gente mais ou menos busca dentro dos times de aprendizagem. A ideia é de que quando a gente escreve um procedimento, padroniza uma atividade ou algum processo para torná-lo mais produtivo e seguro, nessa padronização, nessas escritas, nesses controles que a gente define dentro das organizações, nós não somos capazes de prever todas as instabilidades existentes na relação do ser humano, né, do indivíduo, do processo, do sistema e dos equipamentos. A maioria dos documentos, das nossas padronizações, ela leva alguém ou algo de um ponto A para um ponto B. Está aí projetado para vocês aí. Mas a gente geralmente escreve imaginando que aquilo vai se manifestar de uma maneira quase que bem linear, assim. Como se fosse uma máquina funcionando, algo estável.
Dificilmente a gente consegue escrever procedimentos ou padronizar processos refletindo, né, nas rotinas todas as instabilidades existentes num processo. A gente tem instabilidade do ser humano, às vezes ele está preocupado, desatento, com sono. A gente não consegue escrever naquela padronização ou naquele procedimento, ou naquele documento, a gente não consegue refletir o clima laboral, de como está o clima laboral, a relação entre as pessoas, a relação entre as lideranças, entre o líder e liderado, a falta de algum funcionário em algum dia, da qual a gente precisa emprestar de algum outro lugar. A gente não consegue refletir na documentação a pressão por entrega, ou um planejamento que está apertado em determinada época, ou uma máquina que deu algum problema. Essas questões são praticamente imprevisíveis. Mas vocês concordam comigo que ela acontece todos os dias e interferem diretamente nas pessoas. É esse o ponto que a gente está querendo mostrar. Então, na verdade, sair de um ponto A para um ponto B, quando a gente padroniza, coloca a documentação em processos, a gente não consegue colocar todas essas variações. E aí a gente tem o que a gente chama de divergências, né, do que foi planejado e do que está sendo realizado. Essas divergências nem sempre culminam em acidentes. É só olhar o slide que está aí para vocês. Nem sempre, mas elas existem variações. Os times justamente discutem isso, né? Como que eu consigo ter essas variações sem que ocorram acidentes ou incidentes. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, quem vocês imaginam que precisa estar presente nesses times de aprendizagem? Eu já vou dar a formação para vocês nas equipes, fiquem tranquilos. Mas eu queria ouvir vocês de quem é a peça mais importante nessa história de times de aprendizagem. Quem está na ponta da operação, pessoal? Quem que faz a produção? Quem está todo dia lidando com situações difíceis, de falta de pessoal, problemas em equipamentos e se expondo diariamente aos riscos? Quem respondeu que é a operação, acertou. O pessoal da operação precisa estar presente nos times de aprendizagem. Times de aprendizagem é dar ouvidos à operação. Times de aprendizagem buscam ouvir, discutir e refletir com as equipes operacionais. As pessoas que executam o trabalho. E como que ficaria a formação dessas equipes, Secaf? Bom, um Dream Team de aprendizagem é formado por um facilitador, que, claro, tem que ser uma pessoa capacitada para conduzir reuniões, ser assertivo, conclusivo, saber, né, manejar a turma ali. Eu preciso de pessoas que executam o trabalho, que são os operadores. Em algumas organizações temos operadores, temos preparadores, preparador de setup, técnicos. Esse pessoal da operação precisa estar presente. E aí nós temos 1 ou 2 pessoas da operação, com mais um facilitador, são 3. Um líder de área, o líder da área que a gente está discutindo, são 4 pessoas. E um membro da segurança. A literatura diz que times de aprendizagem com melhor performance estão mais ou menos, né, quantificados entre 3 a 5 pessoas. O time de aprendizagem é uma metodologia, segue uma metodologia muito clara. Eu não consigo explicar aqui, mas eu vou deixar para vocês um link para vocês entrarem no nosso site, fazer o cadastro e baixar gratuitamente o nosso material de treinamento a respeito de times de aprendizagem. A metodologia tem 7 etapas, né? São 7 fases. E a essência da história toda é se utilizar. A metodologia tem muitas perguntas, é um esquema de funil, ele vai afunilando, perguntando, fazendo com que as pessoas discutam em cima de perguntas poderosas, perguntas
provocativas. E dentre essas perguntas, né, geralmente as respostas mais ou menos estão em torno do que assim, o que acontece nesse processo, nesse sistema, nesse procedimento? Como que isso acontece? E por que acontece? Né? Por que acontece determinadas situações? Nos times de aprendizagem que eu tenho conduzido ultimamente, né, aparece muito, mas muito, descumprimento de procedimento de segurança. Muito, muito. O pessoal fala, não dá para cumprir essa etapa porque o setup é muito corrido, às vezes tem algum problema ou outro. Quando dá um problema, eu preciso ganhar um tempo aqui. Aparece muito essas questões de ganho de tempo, de quebra de procedimento, é bem comum isso, em processos de limpeza, em processos de troca de ferramenta, enfim. Às vezes, né, para cumprir determinadas metas, final de mês, de produtividade, o pessoal acaba aí suprimindo aquilo que eles acham que não daria nenhum problema. E aquilo acaba sendo incorporado na operação e aquela atividade começa a ser feita de uma maneira diferente do qual foi planejada. Tem uma grande quantidade também de situações relacionadas à comunicação, à interface de planejamento e produção. Aparece de tudo nesses times. O que vocês precisam ter é um ambiente seguro para que as pessoas possam praticar o diálogo aberto. E o diálogo aberto a respeito dos processos, das operações, dos cumprimentos e etc. As equipes de aprendizagem, os times de aprendizagem, o team learning, que o pessoal fala bastante, ele estimula o pensamento crítico em segurança para a atividade do dia a dia. Essa é a ideia, né? Os times precisam colocar um grande esforço na compreensão dos problemas. Eles discutem muito, tem muito compartilhamento de experiência. Quanto mais eles discutem, mais aprende. Discutir o problema, mas por que você faz isso, dessa forma, qual o motivo, o que acontece, e nestas discussões a gente vai criando um processo de entendimento e aprendizagem em todos que participam ali. É isso que os times precisam fazer, compartilhar a experiência, entender o que está funcionando bem, o que não está funcionando como planejado, tudo isso dentro desse ambiente que eu falei para vocês, de diálogo aberto, né, honesto, objetivando a melhoria e a resiliência dos processos. Eu vou dar uma palhinha para vocês aqui das perguntas que a gente pode fazer. Na verdade, o que é o time de aprendizagem, né? Então, são reuniões periódicas com uma equipe definida para discutir as diferenças entre o trabalho planejado e o trabalho executado. E eu peguei algumas perguntas, mas são várias etapas, tem alguns diagramas, não dá para explicar tudo aqui para vocês. Mas são perguntas desafiadoras do tipo, como são realizadas as rotinas da operação no dia a dia? Como você faz isso, né? O quão é difícil fazer isso quando pessoas faltam, quando processos falham? O que faz sentido para você fazer e o que não faz sentido? Determinado assunto do procedimento, daquele processo, o que não faz sentido para você? O que vocês fazem na prática para deixar sua atividade mais fácil, para fluir melhor? E aí que aparecem os descumprimentos, né, as quebras de regras e etc. O quão factível o procedimento é para a sua área. Às vezes o procedimento determina uma determinada ação, ele determina uma ação, a gente não tem o recurso necessário naquele momento e a gente não consegue cumpri-lo. Então, se a gente cumpre o procedimento de maneira integral, quais são as ferramentas para gerenciar os riscos? Quais são as ferramentas que você tem para evitar eventuais situações? Como elas funcionam? E se elas funcionam bem ou se elas funcionam mal? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Dá uma passadinha lá no nosso site, cadastre-se ali, peça o material desse treinamento que é bastante interessante. Tem um livro para vocês lerem e a gente se encontra até no nosso próximo episódio. Um abraço a todos e até logo.